Boa tarde. Aliás, boa noite. 18 horas, né? Já estamos na noite, com certeza. Seja bem-vindo, Fabiano. Nosso programa vai ter início. Nós estamos aqui ao vivo. Vamos deixar o chat aqui aberto para os comentários, convidando vocês para participarem conosco desse momento, perguntando, fazendo alguma colocação sobre aquilo que a gente vai discutir aqui. Nós estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Estamos na Lei Divino Natural, já quase no final dela, ainda tem algumas coisas para a gente conversar, mas nós estamos aqui aguardando a participação de vocês. E antes, Fabiano, que a gente comece realmente, eu vou colocar uma vinhetazinha aqui, enquanto nós aguardamos o pessoal chegar, da programação que nós fazemos online aqui no Sescrista, porque algumas pessoas podem não ter conhecimento dessa programação ainda. Então, eu vou rodar ela aqui, depois, quando forem assistir o vídeo, em outro momento e tudo, vão estar com a programação aí, para saber exatamente quais são os estudos online que a gente realiza nessa plataforma. Muito bem, voltamos aqui. Fabiano, me conte como é que estão as coisas, como é que foi a semana em Brasília, tudo em paz. Aqui está um calor absurdo, faz que chove, mas não chove, e está muito quente, mas a gente está segurando, né? Como é que estão as coisas? Boa noite. Boa noite, Dora, boa noite a todos. Olha, aqui está caindo chuva que derruba tudo, tá? Tem árvore aqui que você tem que ter cuidado quando você vai estacionar o carro, o horário que você estiver passando. A gente tem um misto aqui de calor, mas a gente está nesse período de chuva. Na semana passada, aqui em fevereiro, essa semana passada agora, segundo o IMET, choveu em uma semana o equivalente que era para chover em todo o mês de fevereiro aqui nessa época, né? Sim. Foram catalogados 12 mil raios que caíram, né, aqui no Distrito Federal. Então, não é aquele tipo de chuva que é muito bom você sair para banhar, não, né? 12 mil raios é uma estatística muito alta. De jeito não. Tá dentro de casa a gente está assustado, né? Rapaz, vira e mexe, cai um pouquinho a energia por conta dessas situações, mas graças a Deus, no geral, pelo menos aqui na região do plano, né? Não é, tem uns probleminhas que a gente chama lá nas tesourinhas, acaba que alagando, então você tem que ter cuidado, mas normalmente os maiores problemas estão nas chamadas cidades satélites, e algumas delas as situações realmente são bem delicadas, né, porque você vê, aquela imagem de enxurrada mesmo, no meio de uma avenida, você não diz, não, isso aqui não é uma avenida, isso aqui não é uma rua, né, aquela quantidade de água descendo, e alguns lugares estão em obras, aí você imagina, desce barro, desce terra, desce tudo. E aí causa a gente tem uma noção que não é só em Parnaíba que acontece esse tipo de coisa, não. Não é só Parnaíba. Boa noite, Zeila. Boa noite, Zeila. Zeila está chegando aqui. Muito bem, Fabiano, começamos sempre com você. A palavra é sua, inicialmente. Eu estou começando a ficar mal acostumado com Bom, minha gente, então a gente dando continuidade ao nosso estudo, né? Sempre muito importante frisarmos isso, é um estudo em que a gente aqui procura traduzir, procura tirar o melhor, né? Sem colocarmos nada que venha a embaraçar, dificultar o entendimento, muito pelo contrário, porque a doutrina tem como característica ser clara, né? A gente hoje foi um dia meio corrido, né? Acabei de chegar do trabalho, sentei aqui, vamos para o trabalho, entendeu? Do trabalho para o trabalho. Do trabalho para o trabalho. Hoje nós tivemos aí uma questão médica e aí acabou invertendo o turno, né? Por conta da questão da pandemia, eu faço 6 horas, né? Fazia às 8, estou fazendo 6. Mas vamos lá, isso faz parte. É bom porque a gente exercita a paciência, a fé e a tranquilidade.
Com certeza. Bom, a gente fez as duas questões anteriores, que foram duas questões bem extensas, né? Que foi a questão 664 e 665, e ficou bem evidente para nós quando o Kardec perguntou sobre a questão de se orar para os espíritos dos mortos, se essa oração, se essa prece, se esse pensamento, ele gera alívio, ele traz algum benefício, inclusive se ele atenua alguma coisa na lei divina, né? E aí Kardec, a espiritualidade, ele deixa muito claro de que sim, quando o espírito sente que alguém está pensando, ele capta aquele pensamento, principalmente se ele está em uma situação de dificuldade na sua realidade espiritual fora do corpo, ele se sente abraçado, né? Aquilo gera um alívio. Agora, a questão dele se melhorar, a questão dele ter uma atitude mental diferente, não é somente por conta daquele pensamento que ele recebe, mas da sua própria força de vontade, que a espiritualidade nos deixa muito claro isso, né? E na questão seguinte, a Kardec indagou sobre a questão de não estar prescrito no Evangelho a prece pelos mortos. E a espiritualidade nos elucida dizendo que assim, está prescrito sim, quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, né? E esse amai-vos uns aos outros, ele esclarece que não é uma questão vamos dizer assim, de certa forma A é correta e a forma B não é. Não. A melhor forma que a gente tem de interagir com essas criaturas do plano espiritual é uma forma agradável a Deus, porque ele consente aquele pensamento de chegar até a criatura e a própria criatura, né? E depois no próprio corpo da questão, o espírito que respondeu, né? Ele ratifica o raciocínio da anterior, que sim, gera o alívio, né? A criatura se sente agraciada, abraçada, né? Então isso é muito importante da gente ter esse entendimento, porque às vezes as pessoas, quando caem em consciência dos seus atos, eu vou falar sempre assim, quando a gente cai na consciência dos nossos atos equivocados, né? Quando a gente cai nessa consciência, muitas vezes, dependendo da crença religiosa, da doutrina espiritualista que a criatura abraçou, ela pode se achar assim, eu estou no inferno, não escapo, não tenho como, né? E a pessoa precisa, nesse momento, ter um discernimento, ser orientada, porque às vezes naquele momento em que ela está confusa, ela não consegue sozinha. Mas quando alguém, e aí sempre frisando isso, qualquer que seja o credo, quando a pessoa tem lucidez espiritual, ela fala de forma universal, usando às vezes o termo correlato àquela sua doutrina. E aí você consegue envolver a criatura e dizer, olha, você está se esquecendo de que nessa sua consciência aí, Deus é um pai, porque Jesus nos apresentou esse outro, vamos dizer assim, esse outro perfil divino. Porque até então era um guerreiro, um vingador, né, era um destruidor, era aquele que salvaguardava somente os que o adoravam de forma bem, e Jesus nos disse, é o pai. Mandava passar fio de espada quem não cresce como ele. Então você imagina quanto a gente mudou nisso, né? E aí a gente vai chegar agora, Dora, nessa questão 666, que isso é um número emblemático para muitas pessoas. Quando você falava 666, rapaz... É o número da besta, o número Não, meu amigo, você levava tapa na boca, era gente entrando debaixo da mesa, gente que corria para as igrejas, porque a criatura está falando no número da besta fera. Nossa, como eu vi coisas com esse número, né? Como eu vi coisas. Mas, enfim, é a questão 666, né? Que a gente vai introduzir agora no estudo. Né? Sim. Podemos começar, Dora, já? Sim, podemos. Então, vamos lá. Então, essa é a questão que finaliza exatamente a parte sobre a prece, né? Especificamente sobre a prece. Então, na questão, perguntas. Kardec aos benfeitores espirituais. Pode-se orar aos espíritos, né? É uma pergunta que parece que não tem sentido, porque quando ele fala nas anteriores, pode-se orar pelos mortos, os mortos também são espíritos, né? O morto conforme a carne, né? Mas você vê que o espírito aqui está grafado com a inicial maiúscula, então no sentido de uma individualidade. Eu sei que orar é eu elevar o meu pensamento, direcionar o meu pensamento ao Criador, mas eu posso direcionar esse pensamento a um espírito especificamente, Doutor Bezerra né? Menezes, por exemplo. Isso, São Francisco, Nossa Senhora, né? Posso, e aí os nossos benfeitores assim o respondem. Pode-se orar aos espíritos bons como os mensageiros de Deus.
e os executores de suas vontades. Né? Mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. O que me chama a atenção nesse primeiro momento aqui, nessa primeira parte, Dora, quando ele diz assim, olha, pode chorar os espíritos bons. É interessante porque eles estão nos dando aqui uma educação da seguinte forma. Quando a gente estuda no livro dos Espíritos, né, no capítulo sobre a intervenção dos espíritos, né, em que Kardec pergunta se eles podem ver nossos pensamentos, a espiritualidade vai nos respondendo que sim, que muitas vezes eles conduzem. A gente aprende ali naquele capítulo que nós podemos ser influenciados, né, podemos gerar influência. Então, eles estão nos dizendo que se tiverem que fazer um pedido a um espírito, façam um espírito bom. Né? Alguém, uma entidade, uma individualidade que possa os esclarecer na vida, que possa os chamar ao convívio, né, das leis divinas, mesmo que não se tenha total entendimento, até porque no capítulo da lei natural nós observamos que nós vamos ter esse conhecimento pleno, mas é à medida em que a gente caminha, à medida que a gente se melhora em cada encarnação. Então, o recado é muito direto. Olha, vocês tiverem que pedir alguma coisa, peçam aos espíritos bons. Mas a gente sabe, e aí fazendo um paralelo no estudo, que nós temos criaturas que têm, sim, o conluio com os espíritos que estão, se não no mesmo grau de ignorância, né, mas com sentimentos ainda muito vis. E são, muitas vezes, espíritos inteligentes, inteligentíssimos, que conseguem manifestar sua inteligência, mesmo que tenham vivido uma determinada encarnação, em que eles ali, pelas circunstâncias em que viveram, pelas atitudes que tomaram, se revoltaram com Deus e entenderam que a partir daquele momento eles iriam perseguir, iriam criar dificuldades na obra do Cordeiro, né? A gente tem aí muitas obras espíritas em que eles se referem a Jesus de forma muito, muito rude, né? Então, esses espíritos, eles atendem também aos pensamentos que lhes são direcionados, quando não, nós indiretamente, vamos dizer assim, pedindo o auxílio deles, quando nós estamos emitindo os pensamentos de baixa vibração. E de onde é que eu venho esses pensamentos? É quando eu estou com raiva, é quando eu estou com desejo de vingança, é quando eu estou magoado, é quando... Aí vocês perguntam, pô, mas esses são sentimentos comuns de seres inferiores. Verdade, são. Não estamos dizendo que a gente não tem que expressar e viver isso, mas o que a espiritualidade nos ensina, o que Jesus nos mostra, é que a gente saia o quanto antes desse estado. Perceba que quando eu estou com raiva, eu sinto uma força, eu começo a perder o controle, de repente, eu já, por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro, eu já vi situações em que você olhava claramente e via que não era a pessoa. E aquela pessoa tinha um comportamento agressivo, e que era altamente potencializado por entidades que se aproximavam. E como era um médium ostensivo, sem o entender e sem o saber, aquelas forças que de levantar objetos mais pesados, que a gente vê claramente nas obras espíritas, né, nos processos de manifestação física, a criatura, porque, como é que ela conseguia? Era ela que tinha, não, o fluido que envolvia o objeto através dele, e ele conseguia, com o apoio da entidade, naquela força, elevar aquele objeto. Então eu vi situações, eu conheci pessoas que assim narraram. Então o que é isso? É às vezes a criatura entrando em sintonia direta com esses irmãos, que tanto quanto nós precisam dessa orientação. É claro que o momento em que eles vão entrar, né, vamos dizer assim, em sã consciência, a gente não sabe. A gente não sabe e a espiritualidade também está atenta. Agora, nós sabemos também, lá no estudo desse capítulo, que essas aproximações desses espíritos, como eles chamam, os obeteiros, né? Aqueles espíritos que não estão preocupados em fazer o bem, é também para nós um teste. São também, ali como eles nos explicam, instrumentos de Deus para nos auxiliar, nos melhorarmos. Para que a gente tenha força de vontade de dizer, olha, quando eu já sei, eu, Fabiano, já sei que eu entro em um determinado estado mental, eu percebo pensamentos, eu capto, às vezes, alguma voz que você consegue até ouvir,
te empurrando cada vez mais para que você se mantenha dessa forma, né? Ao tempo que você está consciente disso, você também começa a sentir uma força para resistir. Aquele pensamento que te apoia e diz assim, isso, força, nós também estamos aqui. É mais fácil, obviamente, a gente ouvir essa criatura que nos impulsiona para o mal pela nossa inferioridade, pela nossa questão moral. Mas os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares que nos querem o bem, os amigos que não encarnaram conosco e que estão bem, que querem o nosso apoio, eles também estão apoiando. Mas, diferentemente do outro, eles não interferem em livre-arbítrio. Eles querem que a gente viva em si, porque eles têm consciência dessa lição, dessa lei natural. Então, que a gente aprenda, tanto consciente como inconscientemente, orar aos bons espíritos, que, no dizer do irmão espiritual aqui, também tem suas limitações, porque só o fazem aquilo que está conforme a lei divina, conforme a permissão divina, né? O poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado. E depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Os espíritos, eles colocam como sendo essa, não é uma prece que a gente faz, mas essa sintonia, esse apelo que a gente faz ao inferior, como sendo uma invocação, né? A prece, quando você eleva, e a invocação, quando você entra na sintonia, quando você chama aquelas entidades em seu socorro. E isso tem um preço, né, Fabiana? Se a gente não souber escolher, se a gente se deixar conduzir por raiva, por desejo de vingança, por sentimentos dessa natureza, a gente vai ter aí uma companhia não muito agradável e que vai nos cobrar muito seriamente essa companhia, né? Essa estadia. Mas a respeito dessa questão aí que foi citada no final, que trata de que os espíritos, eles dependem de Deus para realizar e também do seu estado moral, né? Eu fui buscar aqui, eu lembrei desse livrinho Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, porque tem uma narrativa do capítulo 3, no início, bem interessante, aonde o doutor Bezerra de Menezes é solicitado, junto com a equipe dele, para visitar um lar de uma família que estava passando por sérias dificuldades, né? Essa solicitação chega numa casa espírita através de um pedido, e quando vai até o local, e até ali chega, o doutor Bezerra de Menezes toma providências imediatas para aquela situação. E aí, nesse capítulo 3, ele esclarece, e eu achei que tinha muito a ver com o que nós estamos lendo aqui, quando ele diz: no além, existem regras de trabalho admiravelmente estabelecidas, equivalentes a leis, mediante as quais os trabalhadores do bem poderão tomar as providências que a sua responsabilidade ou competência entenderem devidas e necessárias. Então, existem leis no além que já dão possibilidades àqueles espíritos elevados, àqueles que já estão em condições de realizar aqueles feitos, né? E ele continua dizendo: geralmente aplicam-nas as providências espíritos investidos de autoridade, espécie de chefes de departamento ou de seção, tal como os entendem os homens, sem que, para tanto, sejam necessários entendimentos prévios com outras autoridades superiores, ou seja, o regime da burocracia de que os homens tanto abusam nas suas decisões e o qual é desconhecido no espaço. Então, é como se dissesse assim, aquele espírito que vivencia naquele setor da terra, que cuida daqueles trabalhos, daquelas necessidades, eles têm uma autorização para irem até ponto X, como a questão bem fala, Kardec fala, né? Eles não abusam, mas se está no limite deles resolver aquela situação, se eles têm como prover o socorro naquele momento, eles não precisam nem pedir ajuda de ninguém. Eles já têm a equipe, eles já trabalham, eles já fazem o serviço, né? E aí ele diz: encontrando-se os referidos serviços do invisível, sob a jurisprudência da Fraternidade Universal, quaisquer servidores estarão em condições de resolver os problemas que se apresentam no seu roteiro, desde que, para tanto, investidos se encontrem daquela autoridade que, no além, absolutamente não é o cargo que confere, mas o equilíbrio consciencial e moral de que dispunham.
Então, aqui ele deixa claro que não é a gente entender que eu pedi a um espírito para me auxiliar, por exemplo, pedi ao doutor Bezerra de Menezes um auxílio, como foi feito nesse caso. Não, vamos esperar, o doutor Bezerra vai esperar a determinação desse pedido chegar a Deus e Deus determinar se ele faz ou não. Ele diz aqui, o doutor Bezerra de Menezes, que existem já essas leis no universo que possibilitam aqueles espíritos que já estão em condições moralizados, que já têm a capacidade, o discernimento de diante de uma situação, sabe como resolver, já tem a sua equipe e tudo mais, para imediatamente fazer aquele trabalho. E esses espíritos, com certeza, nunca vão se equivocar, porque eles estão seguindo a determinação divina. Jamais eles vão infligir a lei, jamais eles vão possibilitar para uma pessoa algo que ela não está em condições de receber naquele momento, só porque ela pediu. E dessa forma, esse espírito tem liberdade de atuação. Agora, os inferiores, esses agem aí, é para prejudicar? Vamos lá. Não interessa, não vão saber se isso vai trazer um transtorno para alguém, para A ou B, se isso vai ser... Até para ele, não interessa. Mas os superiores, sim, eles têm esse zelo, eles têm esse cuidado. Achei interessante, por isso que eu guardei, eu digo, eu vou trazer para a gente complementar nessa questão. E é muito importante, Dora, essa questão aí que você deu realmente essa elucidação, porque não é incomum quando as pessoas não têm o seu pedido atendido conforme ela quer, ela diz assim, não rezo mais para santo tal, para espírito tal, esse doutor Bezerra de Menezes, ele é fraquinho, ele não resolveu meu problema, né? E aí a gente precisa ter, só para dar uma complementada, se é que eu consigo fazer isso, né? Depois de ouvir mas sessão. É que a gente sempre faz. Essas questões nos remetem sempre ao estudo da lei da reencarnação, né? E eu sempre friso isso, e friso sempre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é um capítulo que, por exemplo, para mim, Fabiano, foi um capítulo que ele sempre foi muito elucidador, consolador. Muitas vezes eu lia, me revoltava. Não. Aí quando eu cheguei eu não causei isso, eu estava nas causas atuais, né? Mas aí quando chegou na seguinte, aí eu disse, aqui sim, porque aqui eu esqueci tudo, eu não lembro, então não posso, né? Mas olha que interessante. E a espiritualidade nos orienta que, dependendo da situação em que a gente vive, do sofrimento que a gente está suportando, do gênero de provas, nós temos uma noção do que nós nos equivocamos em relação à lei divina, né? Não é aquela história de dizer assim, eu fui picado por uma cobra porque eu mordi uma cobra numa encarnação passada. Não é nesse nível de detalhes que se chega à lei da reencarnação. Mas é você saber, por exemplo, que se você está por exemplo, vamos pegar as famílias, né? Se você está numa família em que você é uma referência, é alguém com lucidez, num ambiente de 10, 20 pessoas, completamente atordoadas, fora, vamos dizer assim, do planeta, vive uma vida sem pensar em nenhuma consequência, vive o prazer puramente do corpo, né? Transferem toda a sua força mental para a satisfação desses prazeres. Para essa criatura que tem lucidez ali, que está no meio, né? 2 pontos, né? Poderíamos abordar assim de primeira. Uma, ela pediu, ela se colocou à disposição para estar naquele meio para orientar as criaturas, né? Ela pediu, não por imposição, ela chegou e se colocou à disposição. Eu quero ajudar esses irmãos, porque são espíritos com certeza ligados. Ou, mesmo ela tendo a lucidez, lhe foi imposta aquela tarefa. Por quê? Porque aquelas criaturas podem estar com aquele comportamento fruto de, em outras épocas, pela minha liderança, pela liderança que aquela pessoa exercia sobre eles, desregrou os comportamentos morais da criatura, levou-os ao êxtase, vamos dizer assim, ao esgotamento das forças morais em viver determinadas atitudes que deploravam, né, a realidade. Então a gente tem que perceber isso, porque eu sei que muitas vezes
nós vamos ficar chateados, a gente vai bater na mesa, vai dizer que não acredita em Deus, porque se Deus não existisse não faria isso comigo, mas quando você para e consegue ter um momento de lucidez, de refletir, você vai ver a lógica que a lei da reencarnação traz na vida de todos nós. Porque o que é que explicaria duas pessoas inteligentíssimas, que tiveram capacidade de desenvolver o seu intelecto na encarnação, que são bem aquinhoadas, um segue que é uma maravilha e o outro passa pelas maiores dificuldades do mundo para conquistar algo. O que explica essas dificuldades? O que explica eu ter um determinado comportamento, ter uma determinada posição e meu vizinho do lado viver uma situação de que você olha e diz assim, explica essa situação. Como que essa pessoa chegou nessa dificuldade, né? Porque ela não deu... Eu conheço essa pessoa nasceu assim, né? Como a gente usa muita expressão, porque fulano nasceu assim. Mas o que explica esse nascer assim? Né? O que justifica nascer assim? E aí os espíritos nos convidam, olha, vamos lembrar de que Deus é soberanamente bom, justo, né? E que, então, as vicissitudes da vida têm uma causa justa. E se eu as suporto porque existe uma justiça que está me colocando nos trilhos da vida verdadeira. Ainda que a gente, no momento, não acredite, não aceite, se revolte, o processo da lei vai continuar independentemente da nossa gritaria. E é obviamente que cada um vai competir ali, né, a colher os resultados do que plantou. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, se eu já tiver dado exemplo outra vez, eu vou repeti-lo novamente, que o Raul Teixeira, quando uma vez estava numa palestra em uma cidade, falava exatamente o tema, era daquelas pessoas que tinham tido poder, tinham tido uma autoridade, e que quando ele foi almoçar, ele viu uma mulher, né, revirando a lata de lixo para comer, ficou com aquela imagem, né, fixada, e o mentor espiritual disse, você viu a placa daquela rua? Vi. Então, aquela criatura que chamou a sua atenção, que você ficou aí um pouco perturbado, é essa criatura de hoje, do ontem. Alguém que não soube lidar com o poder, não soube lidar com a autoridade. Criamos, quando estamos nessa mesma autoridade, a gente muitas vezes pode ser autor de sistemas, de forma de vida, que é completamente avesso às práticas do bem, e aí a gente colhe mais na frente o que a gente criou. Né? E aí é o processo em que a gente vai invertendo a questão toda de dizer assim, não, realmente não pode ser dessa forma. Porque até então eu não suportava, eu colocava isso para os outros suportar. Quando eu vinha suportar, não é isso. E esse é o processo da educação. E aí não há pedido a espírito nenhum que afaste essa aprovação. Tem que passar para poder mudar o comportamento íntimo, né? Tem que passar, não tem como. Com certeza. É verdade. Nós estamos aqui com duas questões que é interessante a gente passar por elas, que trata do politeísmo. Uhum. E que é uma questão, algumas questões do Livro dos Espíritos, a gente vai passar mais rapidamente por elas. Eu, pelo menos, vou, mas se você tiver fala, pode colocar à vontade. Que é essa questão que Kardec pergunta, por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, é uma das mais antigas e espalhadas. Né? Porque, assim, é falsa essa coisa de que existem deuses diversos. Por que é tão espalhada, né? E aí os espíritos disseram a Kardec que a concepção de um Deus único não deixaria de existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém,
houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, aqui Kardec, os espíritos deixam bem claro que era impossível para o homem daquela época ter esse entendimento de um Deus único, porque eles não conseguiam entender um ser imaterial. Eles não tinham noção disso. Tudo tinha que ser muito material, e tudo aquilo que não estava além do entendimento era algo sobrenatural. Então, daí começaram, né, a denominar Deus Sol, Deus Chuva, Deus Lua, Deus Terra, Deus Trovão, Deus para tudo. Fugiu do entendimento, tem algo aí bem maior. Só que quando o homem começou a compreender que esses poderes múltiplos, eles têm que ter, sim, uma direção superior. Então, quem seria esse ser superior que estaria na direção de todos os poderes, se não um Deus único, né? Eu achei interessante essa questão por isso, porque realmente, quando nós começamos a ter um entendimento maior, quando a gente observa melhor a vida, quando a gente observa a natureza, quando a gente observa o entorno, a gente fica se perguntando, meu Deus, que criação maravilhosa, né? Que criatividade imensa desse ser. Por mais que, como nos diz Emmanuel, quando a Terra foi se organizar, estiveram aqui espíritos construtores, cada um se encarregou de um setor, né, porque eram especialistas naquilo ali, talvez por isso, já desde então começou essa história do Deus do ar, Deus do fogo, Deus da terra, Deus dessa natureza. Por mais que a gente entenda que possa ter existido todas essas forças unidas operando para que esse planeta se formasse, existia um comando maior, que organizou tudo isso, que supervisionava tudo isso, que é Deus. E aí o homem começou a entender que Deus, ele tem que ser único, porque é como tem aquele nosso estudo que trata dos atributos de Deus. Se existir um Deus que tenha mais conhecimento do que o outro, esse aqui é Deus. Se tiver um Deus que tenha mais sabedoria do que o outro, esse aqui é Deus. Então, o Deus único, ele é, como a questão do Livro dos Espíritos nos diz, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Tudo mais é o entendimento do homem ao longo do seu se extasiar, né, com tudo que ele não entendia, com tudo que ele não compreendia. Perfeito. É interessante que, na questão seguinte, para a gente dar só para a gente continuar, para pegar o raciocínio, né, que Allan Kardec pergunta se, de repente, esse conhecimento espírita não teria difundido mais, né? Na época, ele fala conhecimento espírita, mas naquela época, né, esse conhecimento da realidade espiritual, se isso não poderia ter contribuído. E eles respondem sem dúvida, né? Porque até então, e você imaginar que as manifestações espirituais que aconteciam, e um espírito chegar a dizer, eu sou Deus tal, viu? Eu preciso que você faça isso e isso para mim. Lá numa outra tribo, se manifestava um outro espírito e dizia, eu sou fulano de tal, e vocês têm que me cultuar, têm que me ajudar, né? Então, essas manifestações espirituais que aconteciam em todos os cantos do mundo, elas contribuíram nesse sentido. Mas por quê? Como eles bem frisaram, porque ainda não estávamos tendo um discernimento maior e completo, né, dessa realidade, a chegar ao ponto mais à frente dessa concepção de um Deus único, né, dessa potência acima de todos. E depois descobrimos que eram espíritos que se manifestavam, tinham suas finalidades, né, de se manifestar. A mediunidade é uma faculdade natural, né? Aquilo que o espírito se manifestava na época, o que ele dizia, ele tinha sua responsabilidade naquele momento, ele assumiu também sua responsabilidade, né? Mas a gente sabe que mesmo ali também estava sob os desígnios do Criador, porque se quando a espiritualidade nos orienta, que na oração só é atendido conforme o que Deus permite, também certas situações só eram ali aconteciam porque Deus permitia aquela manifestação, né? Era para desenvolver uma cultura, era para desenvolver um raciocínio, era para desenvolver algum tipo de interação, então havia as manifestações. E aí o homem chamava de Deus, como você falou, desde a manifestação da natureza em si, como também da própria manifestação, né, que os espíritos realizavam. E tem um comentário de Kardec que eu gostaria de ler, porque aí ele finaliza, né,
esse raciocínio sobre o politeísmo, quando ele diz assim: entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de produzir-se. Foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, né? Então, tudo era uma questão da gente se entender ao longo do tempo. E é importante essa colocação que Allan Kardec faz do cristianismo. Porque quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, era em sentido também muito amplo, abarcava esse aspecto espiritual. Porque quando ele se direcionava a algum médium, né, alguém que estava sofrendo um processo obsessivo, ele dizia, afasta-te. Ele não disse, olha, isso não existe, é loucura, a pessoa tá... Não, ele dizia, afasta-te dele, né? Então ali ele não, em nenhum momento relegou a realidade espiritual, né? E ele sabia, mais do que qualquer um, né, que não somente aqueles casos que estão narrados no Evangelho, mas o quanto nós podemos deduzir das influências, né, do entendimento ainda pueril que se tinha até aquele momento também, né? Porque não eram todos que tinham essa percepção. A grande massa ainda estava nessa linha supersticiosa de muitos deuses, né? Ou de que o Deus tinha que ser, por exemplo, os judeus, para eles, o Cristo é alguém que vem numa posição de autoridade no mundo, do ponto de vista do mundo, né? Não do ponto de vista da grandeza moral, intelectual, que a gente, por isso que a gente gosta de falar, essa grandeza moral e intelectual do Cristo, nós ainda não conseguimos captar ela na sua fonte, assim, de forma a gente ver-nos como seres universais, né? Os que acordaram, os que despertaram, os que conseguem isso, se relacionam muito bem com qualquer situação. Aceitam no sentido de saber que se alguma situação adversa lhe acontece, que ele tira a calma, a paciência, a saúde, ele já sabe que aquilo é para ele um teste, uma prova, um resgate, uma possibilidade de que quando ele deixar o corpo físico, ele manifeste como um espírito mais iluminado, né? Mas é importante falar que o cristianismo aqui, né, como Kardec coloca, ele não destruiu essa realidade espiritual, dizer que espírito não existe, ou que é a manifestação de a personificação do mal, como se colocou, demônio, Satanás, né, diabo, Beuzebu, que são expressões que, se a gente for buscar aí, por exemplo, a palavra demônio vem de daimonion, que significa espírito. Diabo vem de diabolos, que dia quer dizer espalhar, se eu não estiver enganado, lançar, tirar, isso, né? E bolos é espalhar, quer dizer, é aquele que lança, espalhando, que cria mentiras, ele espalha, é o caluniador, é aquele que calunia, esse aqui é perigoso, o caluniador, né? Esse é o que causa a luz. E se você pegar, por exemplo, a própria palavra Lúcifer,
na sua tradução, o portador da luz. Como é que o portador da luz divina é a personificação do mal, né? É a criatura que se coloca, vamos dizer, que se colocou como forma de nos atarentar, né? E você imaginar que se é um ser que é de igual a igual a Deus, e Deus fica mandando a gente orar para fazer o bem, sabendo que tem um outro tão forte quanto ele, nos atazanando para o mal, né? É por isso que a gente pode dizer, é por isso que muita gente, não, já que estão tudo na mesma potência, eu vou seguir ali o outro, né? O tal do santo do Lúcifer, porque é bom a gente fazer, a gente ter essa vidinha aqui, rapaz, a gente faz essas coisas. Então a gente vai tendo que o raciocínio, a madureza que foi chegando para nós, vai nos mostrando que, na verdade, nós acabamos por pegar algumas palavras que até mesmo o espírito pode ter utilizado isso nesse sentido, de criar como ele falou, entrar na linha do mistério, né? Entrar na linha da enganação, e aí a gente acabou abraçando isso, mas nós já estamos numa época em que essa questão do politeísmo, ela já não está em já não tem essa força, né? Hoje o que se briga que diz assim, o meu Deus é mais forte que o seu aí da sua religião, né? É como quem diz assim, o Deus, até a concepção de um Deus único, mas na minha religião ele atende melhor do que na sua. Essa é a grande briga, dicotomia que existe hoje nas religiões. A gente chega num Deus único, mas ele é melhor para mim do que para aquele pessoal lá. Não vai para aquela dali não, que aquela dali não serve não. E ele está nos atendendo dentro daquilo que a gente é capaz de compreendê-lo, né? Eu, às vezes, Fabiano, fico vendo, assim, alguns relatos de pessoas, principalmente na mídia, diz assim, Deus me salvou naquele momento. E em torno dele morreram tantas pessoas, né? Aí a gente fica pensando assim, Deus salvou, meu Deus me salvou naquele momento. E não salvou os outros por quê, né? A criatura se atribui, assim, uma proximidade com Deus. Deus me salvou pela minha religião, por isso, por aquilo. Não, momentos que a gente tinha que passar, momentos que a gente tinha que viver. Da mesma forma, quando a gente vê eu vou citar a Bíblia porque é um livro que eu também gosto de consultar, porque tem muita informação interessante. Você vê lá na Bíblia um Deus que manda que um povo vá contra o outro e mate, passe a fio de espada aqueles que não creem como ele. Então, esse Deus é Deus só desse povo, né? Não é Deus do povo que vai ser passado a fio de espada porque não crê como ele. E essas criaturas, elas foram criadas por quem? Teve um outro Deus que criou ela, um Deus criou aquele povo, um Deus criou esse outro, e aí esses deuses estão uns contra os outros. Ah, não creio, vá lá. Uma época, eu tive, não um debate, uma conversa com um pastor numa viagem daqui para Teresina, e ele foi dentro do ônibus incitando algumas conversas, e aí eu perguntei para ele disse assim, esse negócio de doutrina de espírito, isso aí não é livro de Deus, não, o livro de Deus é a Bíblia. Aí eu digo, tudo bem, tudo que está na Bíblia é para seguir a risca? Sim, é o livro de Deus. Eu digo, então você vai passar fio de espada a mim, que não creu como você, né? Aí ele olhou para mim, aí disse, não. Aí eu disse, não. E você não vai seguir a Bíblia, não? Aí ele ficou olhando para mim. Eu digo, a Bíblia não está certa, tudo que tem lá não é verdadeiro, não tem que ser cumprido. Aí ele ficou calado. Eu digo, olha, um Deus que passa a fio de espada está lá. Passe a fio de espada aqueles que não creem como você. Eu não creio como você. Eu tenho uma outra crença, então você está autorizado a fazer isso comigo. Ele disse, eu não sou louco. Eu digo, então, você não está seguindo a Bíblia. E ele ficou tão angustiado, teve uma hora lá que ele disse assim, minha senhora, suas perguntas só quem pode responder é Jesus Cristo. E deixa eu falar comigo por conta disso. Pelo simples fato de que a criatura não quer raciocinar. Apequenar Deus, colocar tão pequenininho, o Deus, o Deus da minha igreja, o Deus da minha religião. Não existe isso, Deus é um só. Deus é o nosso Pai, Criador de tudo, de todas as coisas. E nós estamos aqui, claro, submetidos a Ele, ao seu amor, mas a misericórdia dele é tão grande que ele não nos permite vivenciar aquilo que a gente não está no momento de vivenciar.
Então, daí a gente pedir, às vezes, eu vou pedir para espírito tal, porque esse espírito, ele é forte diante de Deus, e não alcançar. E eu vou perder a crença nesse espírito? Por que eu não alcancei? Será que eu estava merecendo? Será que eu fiz por merecer? Será que aquilo era bom realmente para mim? Uma época eu vi uma criatura dizer, e se ele sabia que não ia ser bom para mim, para que ele me deu? Pedi tanto. Quando eu nem esperava mais, ele me deu. E só Deus sabe o que eu sofri. Aí eu fiquei... São algumas histórias de vida que a gente tem, conversas, né? Que a criatura disse isso, aí eu disse assim, interessante, você disse que pediu tanto a Deus, e quando você achou que não ia mais conseguir, ele lhe deu, e agora você pergunta se ele sabia que não ia ser bom para você, para que ele lhe deu? Aí ela ficou assim, eu digo, deixa eu só te contar uma historinha que tem lá na Bíblia. Eu vou aproveitar e vou contar, porque muitos que estão nos acompanhando já conhecem, mas outros não. Narra a história de uma criatura que está na sua casa, à noite, portas fechadas, dormindo, eu estou narrando aqui com minhas palavras, né? Não é exatamente como está lá. E aí, de repente, o vizinho chega e bate na sua porta e diz assim, Dora, me arranja café e açúcar, chegaram as visitas de última hora. Aí eu digo, mas o que é que eu tenho a ver que se chegou visita na casa dele, ele não tem café e açúcar, não vou me levantar, não. E a pessoa fica, Dora. Aí o evangelho diz, nem que seja para se livrar daquela pessoa, você levanta, vai lá e dá café e açúcar para aquela pessoa. E diz, toma, vai-te embora, me deixa dormir. Então, muitas vezes, a gente insiste tanto num petitório a Deus, que é como se Deus dissesse assim, tudo bem, vamos ver se você está realmente em condições de vivenciar esse aprendizado. Já que você insiste, e aí o aprendizado vem. E não era nada daquilo que a pessoa queria, daquilo que a pessoa desejava. Aí a pessoa diz assim, se ele sabia que não era bom para mim, para que ele me deu? Veja até que ponto vai a nossa rebeldia, né? Tem um comentário aqui que eu vou colocar, que diz o seguinte, a Bíblia tem muitas, mas eu não sei por que o padre aqui na minha cidade, conhecendo a Bíblia, foi preso. Eu penso sozinha, cadê a moral do padre agora? Bom, eu comentário porque o comentário está público, né? Nós não estamos para julgar porque pode ser com o padre, com o pastor, com o espírita. Se não tiver moralidade, não é o cargo, não é o ofício, não é nada disso que vai fazer com que a pessoa não passe por situações assim, né? E aí cada um segundo suas obras. Muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes, não trilhamos a estrada correta, né? E aí está cheio de espírito no mundo espiritual dizendo que serviu ao Cristo e hoje está sofrendo. Aí a gente pergunta, serviu realmente servir? Amou o próximo como a si mesmo? Não foi isso que ele mandou. As guerras santas. Não, meu irmão, você entendeu tudo errado. Isso aí não é determinação divina, não. Então, a gente não tem jeito, né, Fabiana? A gente termina ainda além do tempo que a gente tem que conversar. Mas é bom. Mas é interessante porque a colocação da moça, da menina, eu não vi o nome, eu não prestei atenção, eu olhei o comentário. Elis. É uma questão assim, que se você pegar a Bíblia, né, você vai lá no profeta Jeremias, que inclusive é citado no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os falsos profetas, né? Nós vamos colocar, não vamos, assim, não é analisando o caso do padre, mas pegando o caso em si, dos mais variados escândalos que já aconteceram em todas as doutrinas religiosas. No Espiritismo já aconteceu e acontece, no catolicismo, no judaísmo, né? E Jesus, na época em que estava aqui conosco, batia muito sobre isso, sobre essa hipocrisia de se viver num templo, de se cultuar a Deus, e sua atitude ser completamente materialista. Sim. No sentido de só se querer viver aquele prazer, aquele momento de ter as glórias do mundo. E Jesus em nenhum momento falou em glórias do mundo, né? Muito pelo contrário, ele disse que a gente ia enfrentar esse mundo nas suas circunstâncias, mas é no sentido de um mundo em que ele ainda amadurece geologicamente, colocando nós aqui em cima de Deus, nós estamos sujeitos às mais variadas situações, um terremoto, um maremoto, um furacão, né? Isso para nós é ao tempo que, falando na expiação, de se viver num mundo como esse, é uma prova para a gente exercitar também a nossa inteligência, entender como é que funciona a lei da natureza.
né? Então a gente tem que ter essa consciência de, quando a gente vê algum religioso que é preso, que aparece o nome no escândalo, pode ser as mais variadas situações. Pode ser desde o erro mesmo praticado pela própria pessoa, a pessoa que praticou o erro, pode ser uma calúnia muito bem colocada. Jesus, à época, era chamado de beberrão, era chamado de sedutor, ele era chamado de louco, ele era chamado dos mais variados nomes, porque ele conseguia ali ter do seu magnetismo atrair as pessoas, né? E como ele estava derrubando muros, ele estava mudando paradigmas, os que queriam se perpetuar ainda naquela condição, naturalmente iriam criar um embate contra ele, e ele sabia disso. E nos avisou para todos nós, nos dizendo, olha, se a mim, que sou o ramo verde, vão fazer e fizeram o que estão fazendo, imagina com os galhos secos, referindo a nós, os aprendizes, os que estão na estrada. Então a gente passa pelas turbulências, dificuldades. Quem aqui nunca teve, qualquer que seja a religião, não vou falar só do espiritismo não, mas quem que abraçou a sua religiosidade, em algum momento não teve o dedo apontado na sua cara, dentro da sua família? Você mudou de hábito, você passa a ter outra atitude. No caso de nós homens, que passamos a ter um comportamento diferenciado para a mulher, nossa, a gente escuta coisa, rapaz. A gente ouve coisa, de você ficar parando assim, olhando. Aí quando você toma consciência de que o que você fez é diferente de tudo que estava acontecendo, você de repente é o cara que está quebrando a cultura dentro da família, e você suporta, desde a chacota até mesmo a atitude agressiva. Eu me lembro do diálogo de Bartolomeu com Jesus no livro Boa Nova, que ele era achincalhado pelos familiares. E aí quando Jesus o aconselha, dá o acalento a ele, quando ele volta para casa, que ele recebe todas as pedradas, ele para e diz assim, mas eles não conhecem Jesus como eu conheço. Então, se eu já conheço Jesus, se eu já conheço a doutrina espírita, se eu já sei dos seus princípios e me esforço para viver, por que eu vou perder tempo discutindo com alguém, brigando com alguém que ainda não captou a mensagem? E a minha insistência em me manter nessa mudança, de repente, eu sou o instrumento de auxílio àquela criatura. A gente volta àquela história que eu contei anteriormente. De repente, você está ali naquele meio sendo o diferente, porque você foi o causador das dores morais dele, os levou a acreditar que a vida desregrada era a melhor vida que existia. Né? E agora você tem que mudar. Você mudou, beleza, você fez a sua parte, você mudou. Agora vem cá e você tem uma tarefa aqui. Tem uns 50 mil espíritos aqui te aguardando para tu mudar a cabecinha dele, ajudar a mudar a cabecinha deles, entendeu? Vem devagarzinho, vem como filho, vem como irmão, vem como pai, vem, né? Por aí Elis vai. continua um comentário aqui que é interessante. Ela diz, Dora Fabiano, me perdoe, não estou julgando ninguém, só acho que eu, por ser mãe, se não der o exemplo ou a educação em mim mesmo, meus filhos, vai seguir o mesmo que faço. E você está coberta de razão, Elis. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que você está julgando ninguém. De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, que fique claro. Nós não estamos aqui condenando o seu comentário, não. A gente só está pegando a situação e colocando o que é que pode ser, o que é que pode acontecer, e as situações que a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, a gente está sujeito, né? Jesus disse que ai do mundo por causa dos escândalos. Ele colocou tudo agora, o amor é tudo, né? E é justamente isso, Elis, veja bem, todos nós, indistintamente, temos essa responsabilidade. André Luiz tem uma fala bem interessante, onde ele diz que o mundo está carente de exemplos. Não é brincadeira o que tem acontecido de escândalos naquelas pessoas que são formadores de opiniões, que são líderes de comunidades, de situações. Então, essas pessoas, em determinado momento, elas atraíram multidões, essas pessoas, vamos dizer assim, seguiram orientações, seguiram ensinamentos, e, de repente, podem se decepcionar, porque, muitas vezes, a criatura ela não está ainda na crença em Deus, ela está muitas vezes na crença no padre, no pastor, no orador espírita, nisso, naquilo que ele diz. E quando ele se decepciona com essa criatura, de repente, às vezes até se afasta da religião.
Então, você tem toda a razão de dizer, com relação a essa questão, que, infelizmente, nós, principalmente nós, como diz Jesus, agora tu já dizes que sabes, que estamos aqui falando, temos que ter muito cuidado, muita atenção, porque nós também estamos sendo observados. Não é só o que eu digo. Ah, você está falando isso, deixa eu ver se você está vivendo isso. Né? Então, de repente, acontecem situações assim, seja lá com quem for, e a pessoa vai se decepcionar, vai se decepcionar com a criatura e traduzir isso para o ensinamento que não tem nada a ver. Porque os erros humanos, a religião ela é perfeita, os erros são humanos, da criatura humana que está ali, que muitas vezes, como nós vimos aí, como eu citei, uma entidade que chega numa reunião, que está liderando grupos nas trevas, fazendo sofrer e tudo mais, e diz que está fazendo aquilo porque, que história de Jesus, eu servi a ele anos e anos, e estou nessa situação. Serviu como, meu irmão? Amando ao próximo como a si mesmo? Não. Simplesmente trucidando as pessoas, porque, em nome do poder, em nome da glória, em nome de tantas outras coisas, recebia a ordenação humana, não tinha nada a ver com Jesus. Então, para a gente ter cuidado, realmente, com relação a essas questões. E aí, complementando, ela diz, temos que compreender que ninguém ainda conhece o Espírito para seguir o caminho certo, na minha opinião. Completamente cheia de razão. Mais um comentário. Amei vocês, gratidão por tudo, continua essa pessoa maravilhosa que vocês são. Parabéns, querida, que bom que você continue nos assistindo, dando suas opiniões. E participando, que foi muito bom, foi muito importante a participação dela, a colocação, o ponto de vista que ela teve em relação a... E veja só, até mesmo na questão de discordar um pouco, se a gente fez uma colocação que ficou equivocada, é importante que a pessoa também diga, olha, mas não foi isso, mas é assim, e a gente vai aprimorando. Porque, como eu disse, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente às vezes tem tanta informação e tem umas experiências de vida que a gente quer às vezes passar, que na hora de concatenar a gente às vezes até atropela a fala. E aí quer dizer uma coisa e passa uma situação errada. Eu espero que a questão que ficou aqui bem clara também, Emmanuel nos fala que a gente às vezes é muito preocupado em pôr a responsabilidade sobre um determinado sacerdote, seja o padre, o pastor, um orador espírita, alguém. Mas quando a gente observa o estudo que nós estamos fazendo aqui dessa obra, as leis naturais, o espiritismo está na natureza. Então, a criatura que hoje é um sacerdote, que está à frente de um agrupamento religioso, ela é um espírito com tantas falhas como nós. E aquela encarnação como o sacerdote é aquela em que foi mais propícia para ele buscar, olhar para dentro de si e realizar as correções que ele precisa, né? Quem aqui já leu o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, um dos personagens principais lá é um padre. Quer dizer, a encarnação como padre, mas as encarnações pretéritas da criatura ensejava o equívoco que ele cometeu, que é narrado no livro, mas que foi ali, pela misericórdia divina, atendido, para que pudesse dar continuidade a esse melhoramento. Então é importante isso. Todos nós estamos sobre essa lei de causa e efeito, e a gente, quando fala, assume realmente o compromisso e a responsabilidade, e se em algum momento a gente é chamado a um teste e caiu, levanta, faz a prece e diz, eu não estava preparado, agora eu entendi, seu, o que você quis dizer para mim. E aí a gente segue em frente, tá? Boa noite, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso horário. Agradecendo aqui a participação de todos vocês. Muito boa esse momento de estudo. Você, Fabiane, fique à vontade para a gente encerrar. Tá, eu estou adorando. É muito bom, é sempre muito bom. E convido aqui a todos a continuarem, não somente aqui nas leis morais, né? Mas em toda outra programação que tem hoje aí o Centro Espírita Semente Cristã. E vamos aí continuando firmes e fortes, gente. A gente cai, a gente tropeça, cai, mas a gente levanta. E se a gente não conseguir sozinho, peça a Deus que Ele bota alguém para lhe ajudar a levantar. É uma solidariedade que a gente está entendendo, e quanto mais a gente realmente se esforçar em vivê-la, melhor vai ser a nossa vida,
melhor vai ser a nossa conexão com o divino. Então, uma boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite. Até o nosso próximo programa.